Muito bem, povo de Deus, com muita alegria estamos chegando aqui para apresentar a você mais um vídeo dentro do nosso canal Semeador. Você que nos acompanha, que tem assistido os nossos vídeos, ou você que está chegando agora conhecendo o nosso canal, temos aí vários vídeos fazendo comentário e de exposição da palavra de Deus dentro do livro de Mateus. E hoje nós temos aqui para apresentar a você mais um vídeo, trazendo mais uma exposição da palavra de Deus, e convido você a abrir a sua Bíblia, ou se porventura você não tiver, preste bastante atenção e acompanhe agora a leitura da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse texto é um texto maravilhoso. Toda vez que a gente lê, a gente começa a perceber que a compreensão do Evangelho, justamente nas palavras de Jesus, elas trazem para nós valores sobre o reino de Deus. E estes valores são valores espirituais. A gente percebe que, além de Jesus alcançar as pessoas através de curas, através de bênçãos, a gente percebe que a palavra principal, o sentido principal da sua mensagem são os valores espirituais. E dentro desse texto que a gente leu, Jesus ele vai falar sobre tesouros. E por mais que esse nome tesouro não seja tão popular nos nossos dias, a gente sabe que na época de Jesus, na época da Palestina, do contexto da Bíblia, do Antigo Testamento, a gente é comum ver essa expressão tesouro, falando de riquezas, é um sentido vasto, mas que uma das palavras que mais ela se encaixa nessa questão de tesouros eram as grandes riquezas. Muitas das pessoas do passado pegavam esses tesouros, essas riquezas, cavavam, a terra e escondiam lá esses tesouros, ou então guardavam esses tesouros em algum compartimento da sua casa e mantinham esse tesouro em total segurança porque eles representavam muito para eles. Porque, na verdade, esses tesouros, como estou usando o termo riquezas, não somente dos seus dias, como do nosso dia, sempre foram importantes para as pessoas. Alguém ter muita riqueza, alguém ter muitos tesouros, e estes tesouros, então, eles muitas das vezes, quando eram descobertos, ou quando os ladrões sabiam que em certo lugar existiam esses tesouros, eles então iam em busca desses tesouros, fossem enterrados na terra, fossem guardados em algum compartimento da casa. Então, tratando desse contexto dos dias de Jesus, ele então vai fazer assim uma comparação dos dois tesouros. Jesus apresenta o tesouro da terra, mostra como é esse tesouro na terra, mostra a forma como esse tesouro ele pode ser ou roubado, ou então ele pode ser destruído, e também mostra o tesouro do céu, que não pode ser roubado, que não pode ser destruído. Então a primeira coisa que a gente entende dentro desse contexto é que Jesus está fazendo uma comparação sobre a durabilidade desses dois tesouros, porque ambos são importantes, ambos têm o seu valor, mas a verdade é que quando nós falamos de durabilidade, todos nós sabemos que os tesouros da terra, eles estão em situações de risco, quando, na verdade, os tesouros do céu, eles estão em total e completa segurança. Então, o que Jesus, na verdade, vai nos ensinar sobre esses tesouros é justamente sobre o valor desses tesouros
e também sobre a segurança que esses tesouros, a durabilidade que esses tesouros eles vão ter. Aí o versículo 19, que é o primeiro versículo que lemos, Jesus ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aí ele continua: onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Se esse texto ele não for bem interpretado, pode parecer que Jesus estava falando de uma forma, digamos assim, irresponsável sobre a questão da preservação e a segurança, a comodidade, o conforto da vida. Então o que acontece é que pessoas utilizando esse texto de uma forma deturpada, eles querem que mostrar que Jesus está querendo dizer que é proibido algumas coisas relacionadas à nossa vida, que na verdade Jesus não está falando. Então, para que a gente entenda o porquê que Jesus nos diz não acumuleis ou não ajunteis tesouros na terra, a gente precisa entender aqui alguns princípios para que a gente não venha fazer uma má interpretação das palavras de Jesus. Então vamos então àquilo que na verdade Jesus não estava falando, o que ele não estava ensinando. Em primeiro lugar, não há maldição alguma quanto às propriedades em si. Ou seja, nós sabemos que existem pessoas que são fazendeiros, latifundiários, que são pessoas que herdaram grandes terras e que dentro dessas terras, ou sobre essas terras, eles produzem grandes riquezas com suas plantações. E o que Jesus está nos ensinando sobre não ajuntar tesouros na terra, ele não está proibindo alguém de ter essas propriedades, dele trabalhar essas propriedades. Segundo lugar, Jesus aqui não está proibindo os cristãos de economizar para piores dias, porque todos nós sabemos que existem dias que são piores do que outros. Existem períodos em que um pai de família ele tem mais oportunidade de ganhar dinheiro, e esse dinheiro para sustento da sua casa. Mas há dias mais difíceis, períodos em que os trabalhos diminuem e assim o seu lucro é menor. Então o que Jesus está nos ensinando, na verdade, não é o que as pessoas imaginavam ser. Nessa segunda opção aqui, nessa segunda explicação que estamos dando, é que Jesus não está proibindo um cristão de trabalhar, de fazer as suas economias, de sobrar um dinheiro, guardar, fazer um depósito, até porque quando a gente lê em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, temos lá uma ilustração sobre o preguiçoso, né? E sobre o diligente, aquele que trabalha, e lá o sábio Salomão vai falar sobre as formigas, que durante o período de verão elas trabalham, elas estocam o seu alimento para que no inverno elas tenham os seus recursos. Inclusive Salomão vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Jesus não está proibindo um cristão de guardar um dinheiro, uma reserva para um dia pior. Em terceiro lugar, com essas palavras de Jesus, não está querendo ele dizer que é proibido uma pessoa desfrutar das coisas boas que Deus, o nosso Pai, tem nos dado em abundância. Se é um período bom, se é um período em que você pode trabalhar, tem saúde e você ganhar o dinheiro, vamos dizer assim, condições para dar um conforto melhor à sua família, então, meu querido e minha querida, é esse o sentido que, na verdade, Jesus não está dando sobre o não acumuleis tesouros na terra, como alguns pensam que Jesus está querendo ensinar a preguiça, o comodismo ou alguém irresponsável. Claro que não. Então, o que na verdade então Jesus está nos proibindo quando ele disse não acumuleis os tesouros na terra? Jesus está proibindo, na verdade, a acumulação egoísta de bens. Jesus está aqui proibindo, a ilusão de alguém achar que a vida de alguém só consiste na abundância do que ele possui. Que Jesus está aqui nos proibindo é justamente o materialismo que acorrenta
os corações dos homens a esta terra. Resumindo, Jesus está proibindo ser ganancioso. E esta é uma armadilha contra a qual Jesus está nos advertindo aqui. Porque a verdade é que enquanto existe o diligente, aquele que trabalha e busca o recurso para a sua família, o sustento para a sua família, existem os gananciosos, que em busca de mais e de mais riquezas, eles pisam por cima de pessoas, eles quebram princípios, eles simplesmente ferem as leis, justamente por conta de uma ganância, querendo acumular riquezas nessa terra de uma forma gananciosa. E essa ilusão de querer ter o poder, de querer ter as maiores riquezas, é justamente esse acúmulo egoísta de bens que Jesus está se referindo quando ele disse: não acumuleis ou não ajunteis tesouros na terra. E agora Jesus vai falar sobre a fragilidade desses tesouros da terra. Ele vai usar as expressões a traça e a ferrugem que corrói. A traça, naqueles dias, ela penetrava, como hoje pode também acontecer, penetra nos tecidos, e mesmo as vestes mais bonitas, e mesmo os lojistas da época, que vendiam os tecidos mais caros e mais belos, mas a traça, escondidinha, se infiltrava e destruía aqueles tecidos. Da mesma forma, o ferro, que ele poderia simplesmente ser corroído pela ferrugem, e assim ele perder o seu valor e simplesmente deixar de ser importante. E o outro símbolo que Jesus nos apresenta é os ladrões, porque, como falei a princípio, alguns colocavam os tesouros na terra, então esses ladrões eles vão e eles cavam e eles roubam. E é justamente sobre isso que Jesus está nos mostrando que esses tesouros da terra não estão seguros. Esses tesouros são passageiros, são fracos. Por isso Jesus disse: não acumule estes tesouros, não coloquem seus corações nesses tesouros, porque eles são temporários, são passageiros e fracos. E para os nossos dias? O que essa palavra se aplica para os nossos dias? Hoje, nós podemos dizer, na era moderna, mesmo com inseticidas, mesmo com tintas, mesmo com cercas, nós percebemos que os imprevistos continuam os mesmos. E essas grandes riquezas que existem hoje, elas correm o risco simplesmente de deixarem de existir, a desaparecerem. Sem falar da inflação, os colapsos econômicos. Por que não dizer esses dias que nós estamos agora pós-pandemia, que estamos saindo, graças a Deus, do período pior que já foi enfrentado pela humanidade? Quanta crise, quanta carestia, quantos problemas econômicos, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Isso é para mostrar que os tesouros da terra estão fadados a fracassarem. E Jesus está dizendo: não acumule, ou seja, não coloque seus corações nisso, porque vocês estão vendo que eles estão prestes a sucumbirem, a se acabarem, a entrar num colapso, e todo mundo vai perceber que tudo isso é fraco. Mas a segunda e última parte, quando Jesus nos diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, e ele vai nos dizer que esses tesouros no céu, a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões não conseguem escavar e nem roubar. A questão é que, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que, na sequência, Jesus está, durante todo esse processo do capítulo 6, tratando da justiça do cristão. E o que a gente vai entender é que acumular ou ajuntar esses tesouros no céu está se referindo ao nosso relacionamento certo, correto, com o nosso Deus e com o nosso próximo. É termos a nossa vida na verdade de Deus. É nós desenvolver um caráter cristão semelhante ao de Cristo que está nos céus. Como também fazermos um bom uso dos nossos recursos nas coisas cristãs. Ou seja, se Deus tem te abençoado
com recursos dessa terra, não é para você ser um egoísta, um homem fechado, vivendo uma vaidade das suas riquezas, mas é uma oportunidade para você ajudar o seu próximo. Não é que com isso você vá comprar os céus, mas certamente haverá uma recompensa, porque o próprio Jesus disse que aquele que abençoar, aquele que não tem o que comer, o que vestir, tem a sequência daquele texto lá para o final, no capítulo 25 do livro de Mateus, falando dessa grande recompensa àqueles que aqui nessa terra com suas riquezas ajudam os pobres e chegarão lá e certamente serão recebidos com muita alegria nos céus. Por que não dizer também que com essas mesmas riquezas ajudar as obras missionárias, as obras de evangelização, o trabalho de Deus nessa terra? E para finalizar, versículo 21, porque o Senhor Jesus vai dizer, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E essa palavra é um conselho para nós como cristãos. Não deposite nos tesouros da terra o seu coração, mas coloque o seu coração nos tesouros celestiais, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.